Há 20 anos, a prosa de um historiador criou esse batalhão e a cidade toda aprovou. Relembrar o passado é reviver os momentos marcantes da nossa vida. Esses momentos fazem parte da nossa história, definem quem somos e o que vamos deixar para as gerações futuras. As memórias importantes já têm grande valor para um povo, mas quando essas memórias são de pessoas como nós, que acreditam, que sonham e realizam, que materializam seus sonhos e transformam na realidade de um povo, o valor vai além da presença física. Transbordam em sentimentos que marcam as nossas vidas e os tornam a própria história. O Momento Turismo de hoje traz a memória de uma das personalidades mais importantes da nossa cultura e da nossa história, que até hoje tem o seu legado traduzido nas festividades mais tradicionais do nosso município. Então vem com a gente conhecer os sonhos do senhor Ananias Santos. O sonho de Ananias se materializou em um espaço que é muito mais que um restaurante. É um ambiente com muita referência cultural e que preserva a memória desta personalidade tutoiense. E vamos apresentar este espaço no quadro Papo com o Empreendedor, com a filha do senhor Ananias e que cuida da sua memória através do rancho Tizeneve. Nós estamos aqui com a Maresa, que é filha do seu Ananias e proprietária do rancho. A gente vai bater um papo sobre quem foi Ananias Santos, sobre o rancho, sobre esse sonho que hoje é um sonho materializado. Maresa, através do teu olhar de filha e admiradora, quem foi Ananias Santos? Eu não sei nem medir palavras se tu pedir aqui para eu falar, porque ele foi uma pessoa sensacional. É interessante porque ele em determinado momento ele falava que ele preferia receber homenagens em vidas e graças a Deus ele teve essa oportunidade, né? De receber ainda a homenagem pelo talento dele, pela história dele. Então, a relação do meu pai com os grupos era assim, uma relação bem interessante, era um vínculo mesmo de amizade. Ele, na maioria desses grupos aqui folclóricos que a gente tem em Tutóia, ele participava, ele gostava, ele ajudava. Muitas das vezes ele tirava até mesmo recursos do próprio bolso, porque era uma coisa que ele amava, ele gostava. Então, assim, ele tinha uma relação muito boa com os grupos. Esse foi um momento que eu acho que, através de, mais uma vez, de reconhecimento pela história, pelo trabalho que ele já vinha fazendo, ele foi convidado a ser secretário de Cultura, e na época era tudo junto, secretário de Cultura, de Turismo, Esporte e Lazer. Ele era dedicado, ele ia lá como secretário, ele mesmo ia lá para a avenida, montava as coisas, as decorações. Ele fazia questão de participar, de estar junto com a população. Mas ele amava tanto aquilo que ele tirava de todo gosto, de todo coração para fazer, para mostrar o trabalho e para enaltecer a cultura de Tutóia. E sobre o sonho, Maresa, fala um pouco do sonho do senhor Ananias em transformar um espaço cultural e que fosse referência em Tutóia. O papai, ele era um homem ele é um homem muito sonhador e dentro dos sonhos dele era a criação do ateliê, que seria também um museu futuramente, mas aos pouquinhos ele começou, né, quando ele compra esse terreno e ele já cria e já projeta várias ideias, mas infelizmente ele não conseguiu. Ele lutava muito pela conquista da cultura que a cultura de Tutóia fosse reconhecida. Não só a nível Brasil, ele queria ir além. O papai era uma pessoa que ele gostava de ir além. Então ele queria que a cultura de Tutóia se expandisse até o exterior, porque isso era um dos maiores sonhos dele. Ele vai além de um bar-restaurante, né? Tem toda uma memória, a memória do meu pai, né, que para quem não sabe foi muito importante para a história da cidade. Então o rancho ele vem com essa proposta de acolher as pessoas, de mostrar que a gente tem uma história, que Tutóia tem uma história de cultura, tem uma história de artesanato que envolve toda uma riqueza para o nosso município. Então o rancho ele surge quando meu pai, na década de 90, compra esse pedaço de terra, que era apenas, vamos dizer que só era os pescadores mesmo nativos aqui do bairro. Ele compra com a intenção de que fosse um simples ateliê. Passado mais um tempinho, o pai ele queria sempre mais. E aí ele tinha muita vontade de ministrar um restaurante. O pai é quem? Rancho Tizeneve, que seria José Neves, é meu avô, foi meu avô, né? Meu avô era pescador
E meu avô tinha um rancho, né? Para quem não sabe, aquelas casinhas para quem vem para nossa belíssima cidade, que vem fazer o passeio nos Pequenos Lençóis, a gente encontra casinhas. Não moram pessoas ali, né? Vocês são sabedores. As pessoas guardam, os pescadores guardam os materiais deles. Então meu avô tinha um daquele, e meu avô, também no mesmo segmento do meu pai, era bonzinho e dava a chamada ranchada, né? Hospedagem. E então meu pai quis homenagear meu avô, que era pescador. Então, como já sabe, aí ele veio trabalhando mesmo como ateliê, porque o restaurante não deu certo, e ficou ateliê, onde todo mundo se sabe que aqui é muito forte a questão das festas juninas, do folclore, do bumba boi. Então ele aqui fazia toda a vestimenta desse povo, adereço, criava esses bois. Então aqui era a vida dele. Ele vinha de manhã, voltava de noite. Todos os dias ele vinha para cá. E aí fica o meu convite para você que não conhece, vir conhecer o nosso espaço, que ele vai além de bar e restaurante, né? Tem também toda uma história, é um acervo cultural para toda a nossa população, e você pode estar vindo aqui conhecer. Temos um cardápio variado que vai de carnes, frutos do mar e massas. Então sinta-se à vontade, vem para o rancho, porque aqui tudo fica mais gostoso.